Será que Jesus é apenas uma cópia de Horus, Mitra, Osíris ou outros deuses antigos? Essa é uma afirmação muito repetida em debates, documentários e até em redes sociais. Porém, será que existe mesmo fundamento histórico nessa ideia? Ou será que estamos diante de mais um mito moderno criado para tentar enfraquecer a fé cristã? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nessa polêmica, analisando as supostas mensagens e semelhanças entre Jesus e os deuses pagãos, mostrando onde estão as distorções, os equívocos e revelando a verdade por trás dessa teoria. Se prepare, porque você vai descobrir que a originalidade da vida, morte e ressurreição de Cristo vai muito além das comparações superficiais. Vamos antes observar um argumento do canal de uma ateia, Aline Câmara, onde ela fala no vídeo sobre essa questão de Jesus e a religião cristã, alguns temas como o céu, o inferno, ressurreição dos mortos, tudo isso é apenas plágio de religiões pagãs, onde tudo seria apenas uma cópia e uma ilusão. Vamos aqui verificar e refutar este argumento neste vídeo. Antes, peço que você deixe seu comentário abaixo e também compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que no caso tem dúvida sobre essas questões. E sem delongas, vamos ao vídeo. Muita gente acredita que o cristianismo nasceu diretamente de uma revelação divina, que Jesus apareceu e fundou a igreja, e a partir daí surgiu a religião que a gente conhece. Mas a história real é muito diferente. O cristianismo foi sendo montado ao longo dos séculos como uma colcha de retalhos, feito de mitos, tradições e crenças muito mais antigas. O Antigo Testamento é uma Bíblia judaica reinterpretada. Conceitos como o Messias, a aliança, a lei de Moisés já existiam muito antes. O cristianismo só ganhou identidade própria quando passou a afirmar que Jesus era o Messias prometido. Mas o judaísmo... Vamos por parte. Como surgiu o cristianismo e por que ele não é cópia de outras religiões? O cristianismo nasceu no século I depois de Cristo, no contexto histórico e religioso do judaísmo. Jesus de Nazaré, um judeu que viveu na Palestina, ensinou sobre o reino de Deus, pregando o amor ao próximo, a misericórdia, o perdão e a reconciliação entre Deus e os homens. Seus discípulos, após sua morte e ressurreição, anunciaram a mensagem de que ele era o Messias prometido nas Escrituras judaicas no Velho Testamento, aquele que cumpriria as profecias do Antigo Testamento. Assim, o cristianismo não surgiu do nada, mas se desenvolveu a partir do judaísmo em continuidade às tradições hebraicas. As primeiras comunidades cristãs eram formadas por judeus que criam em Jesus como o Cristo, e só mais tarde o evangelho foi levado também aos gentios, os não-judeus, espalhando-se por todo o Império Romano. E sobre a ideia que o cristianismo é cópia de outras religiões, vamos refutar este argumento. Um dos argumentos mais comuns entre críticos ateus é de que o cristianismo teria simplesmente copiado mitos de religiões antigas, como os cultos egípcios de Osíris, Ísis e Horus. Também os persas, Mitra ou greco-romano, no entanto. Essa ideia não resiste a uma análise séria dos fatos históricos. Primeiro, falta de evidências diretas. Muitos paralelos sugeridos entre Jesus e divindades antigas são superficiais ou inventados. Por exemplo, dizem que Horus nasceu de uma virgem e foi crucificado. Porém, os registros históricos e mitológicos não confirmam isso. Horus nasceu de Ísis e Osíris e não há relato de crucificação.
Esses paralelos vêm em grande parte de interpretações modernas sem base acadêmica sólida. Segundo, diferença de contexto. O cristianismo não surgiu em um vácuo cultural, porém, no contexto judaico. Ele está profundamente enraizado no Antigo Testamento, em profecias, leis e práticas judaicas, enquanto as religiões pagãs giravam em torno de mitos cíclicos de fertilidade, colheitas e deuses ligados à natureza. O cristianismo fala de um Deus único, pessoal e histórico, que entra na história humana para redimir a humanidade. Terceiro ponto, a singularidade da mensagem cristã. Ao contrário de religiões mitológicas, o cristianismo se apresenta como um relato histórico. Jesus foi uma figura real, mencionada não apenas nos evangelhos, mas também por historiadores romanos e judeus da época, como Flávio Joséfo e Tácito. O cristianismo não fala apenas de símbolos ou arquetipos, mas de acontecimentos concretos na história. Quarto ponto, a novidade do Evangelho. Nenhuma religião antiga ensinava de forma tão radical o amor aos inimigos, o perdão incondicional, a salvação pela graça, não por rituais ou méritos, e a dignidade universal de todos os seres humanos. Essa revolução ética e espiritual mostra que o cristianismo não é mera repetição, porém, algo inovador que transformou o mundo. Ou seja, o cristianismo não é uma cópia de outras religiões, porém, um movimento que brotou do judaísmo e se consolidou em torno da figura histórica de Jesus. Sua originalidade está no anúncio de que Deus se fez homem e entrou na história para oferecer salvação a toda a humanidade. Os paralelos com outras tradições religiosas são superficiais e forçados, enquanto a força do cristianismo está na sua base histórica, espiritual e transformadora. Ou seja, todos esses argumentos que a história de Jesus e Jesus seria apenas uma cópia de mitos pagãos como Ísis, Osíris, Horus do Egito e outros deuses como Mitra da Pérsia é apenas superficial e não tem nenhum tipo de base histórica ou cultural. Vamos continuar. O judaísmo também não nasceu isolado. Durante o exílio na Babilônia, os judeus entraram em contato com o zoroatrismo, a antiga religião persa. Foi dali que vieram ideias como céu e inferno, juízo final, ressurreição dos mortos e o confronto entre Deus e Satanás. Ou seja, até esses elementos que muitos pensam ser exclusivos do cristianismo já estavam presentes em uma tradição ainda mais antiga. Só que não para por aí. Na Mesopotâmia, muito antes de Moisés, já existiam mitos de criação a partir do barro e de jardins primordiais, inspirando a narrativa de Adão e Eva. O épico Gilgamesh, escrito mais de 1000 anos antes de Gênesis, já contava a história de um dilúvio enviado pelos deuses, de um herói que construía uma arca e salva pessoas e animais. O relato bíblico de Noé é apenas uma versão desse mito. A mesma lógica aparece na figura de deuses que morrem e ressuscitam. No Egito, Osíris. Na Grécia, Dionísio. Na Mesopotâmia, Tamuz. Todos eles já traziam o arquétipo da morte e do retorno à vida como promessa de renovação. O cristianismo só adaptou esse padrão. O nascimento virginal de Jesus também não é novidade. Horus, no Egito, era filho da virgem Ísis. Mitra, no Império Romano, tinha um nascimento milagroso. Hércules, na Grécia, nasceu da união de Zeus com uma mortal. A ideia de um salvador nascido de um sobrenatural circulava muito antes do Evangelho. Além disso, a filosofia grega deu base conceitual ao cristianismo. E o Império Romano ofereceu a estrutura para que esse cristianismo se expandisse. O domingo, dia de sol, virou o dia do Senhor. O Natal foi marcado em 25 de dezembro, data de um festival romano dedicado ao Sol Invicto. E tudo isso combinou para formar o cristianismo. Não foi uma revelação de Deus, foi um sincretismo, foi adaptação cultural, foi política. E o que chamam de verdade divina é, na prática, uma narrativa humana, uma narrativa construída para dar sentido, controlar sociedades e oferecer a promessa de salvação a partir de histórias que já existiam muito antes. Desperta!
Bom, agora que assistimos o vídeo da Aline Câmara, vamos falar sobre o exílio da Babilônia, o zoroatrismo e os conceitos de céu e inferno. O exílio da Babilônia, de 597 a 538 a.C., foi um dos momentos mais marcantes da história de Israel depois da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Muitos judeus foram levados cativos para a Babilônia. Durante esse período, eles viveram em meio a outros povos e culturas, inclusive em contato com tradições religiosas diferentes, como o zoroatrismo, que era a religião persa fundada por Zaratustra ou Zoroastro. O zoroatrismo falava de um dualismo cósmico, a luta entre Deus do bem, Ahura Mazda, e o Deus do mal, Angra Mainyu. Além de ideias sobre julgamento após a morte, céu e inferno. Por isso, alguns críticos afirmam que os judeus teriam copiado essas doutrinas, e até mesmo isso se proliferou até os dias atuais, como alguns ateus militantes acabam utilizando esse argumento, e algumas pessoas mais jovens, que não têm muito entendimento, acabam caindo nessas falácias da internet. No entanto, essa visão é superficial e ignora a profundidade das escrituras hebraicas, o que os judeus já acreditavam antes do exílio. Muito antes do contato com o zoroatrismo, a tradição judaica já trazia conceitos sobre vida após a morte, julgamento divino e destino diferente para justos e ímpios. Até mesmo se você lê o Antigo Testamento antes do livro de Daniel, já tem várias passagens falando sobre condenação, juízo, vida após morte, céu, inferno, Sheol, Hades. Vamos agora falar sobre o Sheol. Nos primeiros livros do Antigo Testamento, o Sheol aparece como lugar dos mortos. Não é ainda o inferno como concebido depois, porém, já é visto como um destino sombrio, principalmente para os que viveram afastados de Deus. Salmos capítulo 9, verso 17 e Provérbios capítulo 15, verso 24. Segundo ponto, o céu como morada de Deus. Desde Gênesis, o céu é a morada do Criador. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deuteronômio 26, 15. O relacionamento com Deus e a esperança de estar com Ele já apontam para uma realidade futura além da vida terrena. Terceiro, profetas e juízo final. Profetas como Isaías e Daniel, séculos antes e durante o exílio, já falavam de ressurreição, juízo e recompensa eternas. Daniel 12, capítulo 2, por exemplo, diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esse ensino é anterior à dominação persa e já mostra claramente céu e inferno em perspectivas bíblicas, o que refuta todo o argumento em falar que, no caso, os persas, a religião persa influenciou o cristianismo, pois aqui nesta época eles ainda estavam sob domínio da Babilônia. E o que aconteceu no exílio? No período babilônico e depois persa, os judeus de fato entraram em contato com o zoroatrismo. Esse contato pode ter influenciado a linguagem ou até alguns detalhes simbólicos usados pelos judeus ao expressar sua fé, porém não criou seus conceitos centrais. O que houve foi um aprofundamento da reflexão judaica sobre vida após a morte, recompensas e punições. Essa reflexão já estava enraizada nas escrituras e o exílio apenas serviu como contexto de amadurecimento e consolidação desses ensinamentos. Agora vamos falar sobre o céu e o inferno na tradição bíblica. O céu aparece como a morada de Deus, lugar de glória e destino dos que vivem em aliança com Ele. O inferno em hebraico Sheol, depois em grego Gehenna ou Hades, evoluiu na concepção judaica como lugar de juízo, castigo e separação eterna de Deus para os ímpios. No Novo Testamento, Jesus aprofunda esse ensino. Fala do céu como o reino dos céus e da vida eterna e do inferno como fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Mateus capítulo 25, verso 41. O exílio babilônico foi um período de crise e também de crescimento para o povo judeu. Embora tenha tido contato com outras tradições, como o zoroatrismo, os conceitos de céu e inferno não foram copiados, mas já existiam nas escrituras hebraicas e na fé de Israel, fundamentados na revelação de Deus. O cristianismo herdou e desenvolveu esses conceitos a partir do judaísmo, mostrando que o destino eterno do ser humano está diretamente ligado à sua relação com Deus. O céu é a comunhão plena com o Criador e o inferno é a separação eterna dele. Uma verdade que transcende culturas e religiões, enraizada na própria revelação bíblica. Vamos continuar com o vídeo falando sobre a questão de Gilgamesh, sobre a questão do relato do dilúvio e o dilúvio bíblico em Gênesis, mostrando suas diferenças e refutando a ideia ateísta de que a Bíblia seria apenas uma cópia. Já no caso, a Aline Câmara falou sobre o dilúvio de Gilgamesh e também do dilúvio bíblico de Noé. Seria cópia ou uma revelação? Um dos argumentos frequentemente utilizados por críticos e ateus é que o relato do dilúvio em Gênesis teria sido copiado de histórias mais antigas, como a Epopeia de Gilgamesh, um poema mesopotâmico escrito por volta de 2000 a.C. ou até antes. Nessa epopeia há a figura de Utnapishtim, um homem que teria construído uma arca para sobreviver a um grande dilúvio enviado pelos deuses. O épico Gilgamesh, escrito mais de 1000 anos antes de Gênesis, já contava a história de um dilúvio enviado pelos deuses, de um herói que construía uma arca e salva pessoas e animais. O relato bíblico de Noé é apenas uma versão desse mito. A mesma lógica aparece na figura de deuses que morrem e ressuscitam. No Egito, Osíris. Na Grécia, Dionísio. Na Mesopotâmia, Tamuz. Todos eles já traziam o arquétipo da morte e do retorno à vida como promessa de renovação. O cristianismo só adaptou esse padrão. O nascimento virginal de Jesus também não é novidade. Horus, no Egito, era filho da virgem Ísis. Mitra, no Império Romano, tinha um nascimento milagroso. Hércules, na Grécia, nasceu da união de Zeus com uma mortal. A ideia de um salvador nascido de um sobrenatural circulava muito antes do Evangelho. Além disso, a filosofia grega deu base conceitual ao cristianismo, e o Império Romano ofereceu a estrutura para que esse cristianismo se expandisse. O domingo, dia de sol, virou o dia do Senhor. O Natal foi marcado em 25 de dezembro, data de um festival romano dedicado ao Sol Invicto. E tudo isso combinou para formar o cristianismo. Não foi uma revelação de Deus, foi um sincretismo, foi adaptação cultural, foi política. E o que chamam de verdade divina é, na prática, uma narrativa humana, uma narrativa construída para dar sentido, controlar sociedades e oferecer a promessa de salvação a partir de histórias que já existiam muito antes. Desperta. À primeira vista, existem semelhanças, uma arca, animais salvos, o envio de aves e a ideia de um dilúvio que destrói a humanidade. Mas isso significa que o relato bíblico é apenas um plágio? A resposta é não. Vamos lá entender por quê. Semelhanças explicáveis. As semelhanças entre os relatos podem ser explicadas pelo fato de que o dilúvio foi um evento histórico real, preservado de diferentes maneiras em diversas culturas antigas. Povos que viveram na Mesopotâmia e arredores guardaram memórias desse acontecimento em seus mitos e tradições. O que a Bíblia faz é trazer a versão revelada e inspirada por Deus, livre de elementos mitológicos e politeístas. Diferenças fundamentais entre Gilgamesh e Gênesis. Primeiro, a natureza dos deuses e Deus único. Em Gilgamesh, os deuses decidem enviar o dilúvio por capricho, brigas internas e incômodo com o barulho dos homens. Em Gênesis, o dilúvio é consequência da injustiça de Deus, que vê a corrupção e violência da humanidade, porém, ainda assim oferece salvação,
a Noé e sua família e aos outros que estavam dispostos a acreditar neles. Segundo ponto, o propósito do dilúvio. No mito mesopotâmico, não há um sentimento moral profundo, é uma decisão arbitrária dos deuses. Na Bíblia, o dilúvio tem propósito ético e espiritual, juízo sobre o pecado, mas também graça ao preservar a humanidade por meio de Noé. Terceiro, arcas e dimensões. Em Gilgamesh, a arca tem formato cúbico e medidas irreais, incapazes de ser navegáveis. Em Gênesis, a arca tem proporções lógicas, compatíveis com a estabilidade marítima, algo notável para um texto tão antigo. O caráter dos protagonistas. Upnapishtim é salvo sem grandes razões éticas ou espirituais, apenas porque um Deus simpatizou com ele. Já na Bíblia, Noé é descrito como justo e íntegro diante de Deus, mostrando um fundamento moral e espiritual para sua salvação. O pós-dilúvio. Em Gilgamesh, Upnapishtim é recompensado com imortalidade, algo fantasioso e mitológico. Em Gênesis, Noé não recebe imortalidade, mas uma aliança com Deus, com o arco-íris como sinal de promessa de que nunca mais haveria um dilúvio universal. Gênesis capítulo 9, versículo 11 ao 13. O ponto central, memória comum, revelação distinta. O fato de existirem narrativas semelhantes não prova cópia, mas sim que diversas culturas antigas preservaram lembranças de um mesmo evento histórico. Observe a diferença, cada uma à sua maneira. A diferença é que Gênesis não apresentou o dilúvio como mito, mas como história com um profundo sentido espiritual e moral. Além disso, o relato bíblico está integrado em toda a narrativa da salvação, desde Adão até Cristo, que mostra consistência e propósito teológico, ao contrário de Gilgamesh, que é apenas uma epopeia mitológica sem conexão redentora. A acusação de plágio contra o livro de Gênesis é frágil e superficial. O relato bíblico não é uma cópia da epopeia de Gilgamesh, mas sim a versão verdadeira e inspirada de um acontecimento real, purificada das distorções politeístas e mitológicas que se espalharam entre os outros povos. Ou seja, eram os ecos dos acontecimentos. Os povos antigos tinham aquela tradição e costume de passar as histórias de maneiras orais, falando e escrevendo em livros. E no caso, ou no papiros, pedras ou tabletes, tudo isso era registrado através de forma oral, um contando para o outro um relato universal que tinha ocorrido. Então era normal que todas essas histórias sobre Adão e Eva, os fatos ocorridos do Gênesis, do Éden, que estão lá sobre a queda do homem e da mulher, então tudo isso se proliferou em várias outras culturas e religiões, às vezes com outros nomes e também com outro tipo de mudança, o que é normal, mas são fatos que ocorreram. O dilúvio bíblico revela não apenas um evento de destruição, mas sobretudo a justiça de Deus, sua santidade e também sua graça em preservar a vida e renovar a esperança da humanidade. Agora vamos ao outro assunto do vídeo da Aline Câmara, sobre Jesus é cópia de deuses pagãos. Vamos refutar este mito moderno da internet. Um dos argumentos mais repetidos por críticos e ateus é a ideia de que a história de Jesus Cristo seria apenas uma reelaboração de mitos pagãos antigos, como Horus e Osíris no Egito, Mitra na Pérsia ou outros deuses relacionados ao nascimento virginal, morte e ressurreição. Segundo esse raciocínio, o cristianismo não teria nada de original, sendo apenas uma cópia melhorada de religiões anteriores. Mas será que isso é verdade? Quando analisamos seriamente as fontes históricas e os textos religiosos, percebemos que esse argumento é superficial e falho.
Mas antes vamos aqui observar o vídeo do doutor, filósofo e arqueólogo Rodrigo Silva. Uma hora aí no Zeitgeist. Lembra de um documentário que saiu, acho que foi em 2000, sobre Zeitgeist? Que falava que Jesus é um plágio ele seria o sol. De sol, de solstício tudo e tal. Mais. Olha que absurdo. Eu sou formado em filosofia. Eu estudei história da filosofia, li Homero, Hesíodo e tudo mais. Ele falou que Horus, agora estou falando dos egípcios, que Horus nasceu dia 25 de dezembro. Que Horus era filho de Ísis, uma virgem. Que Horus reuniu 12 discípulos em torno dele. Que Horus ressuscitou um homem chamado Lazaria. E que Horus, depois de morto, ressuscitou. Quando você pega isso aqui... é a mesma história. É a mesma história. Aí ele pega o deus Apis, dos romanos, Atis, dos romanos também, que Atis também nasceu no dia 25 de dezembro, de uma virgem, etc. Aí ele pega também lá Hércules e pega também Dioniso, deus do vinho, que Dioniso também nasceu no dia 25 de dezembro, filho de uma virgem, e que Dioniso também celebrou a sua morte com o vinho, que era o deus do vinho. Cara, quando você pega isso aqui, realmente parece que o evangelho foi um plágio. Ele fala, por exemplo, que os 12 apóstolos, assim como as 12 tribos de Israel, eram apenas uma forma de plagiar os 12 signos do zodíaco da Babilônia. Os livros de Êxodo e Gênesis, que fala dos 12 filhos de Jacó e das 12 tribos de Israel, segundo os teólogos conservadores, foram escritos no 15º século a.C. Teólogos liberais que não acreditam na historicidade bíblica colocam esses livros compostos mais ou menos entre o ano 900 e o ano 600 a.C. Sabe quando a Babilônia sistematizou os 12 signos do zodíaco? Somente no 5º século a.C. Então já caiu essa... Depois, se a Igreja Católica tivesse mudado o texto da Bíblia como os críticos dizem, o ramo cristão que estaria mais dentro da Bíblia seria a Igreja Católica. Em lugar nenhum diz que Maria foi assunta ao céu de carne e osso. Fala da intercessão de Maria por nós diante de Deus. A Igreja Católica ensina que o dia de guarda é o domingo, tá lá no catecismo, guardar domingos e festas. Se a Igreja Católica tivesse realmente essa censura de tirar livros e colocar livros para não atrapalhar a doutrina dela, os 10 mandamentos na Bíblia católica estariam exatamente como estão no catecismo. Sabe, atacar. Eu respeito a oposição de quem discorda de mim, mas ele tem que ter fundamentação e ser coerente com o método. Essa é a diferença de se lidar com fontes primárias ou repetir mantras que são ditos na internet. Vamos começar falando do suposto paralelo entre Jesus e Horus Osíris, o nascimento virginal. Os críticos afirmam que Horus nasceu de uma virgem, assim como Jesus. Porém, nos textos egípcios, Horus nasceu da união entre Ísis e Osíris, após Osíris ser morto e esquartejado. Ísis recolheu suas partes, recompõe seu corpo e gera Horus. Observe que na história não há nada de virgindade no relato. Trata-se de mito sexual, não de concepção miraculosa, como ocorreu no caso com Maria. Sobre a ressurreição, Osíris, pai de Horus, é morto e desmembrado. Depois sua esposa Ísis o reanima parcialmente. Porém, Osíris não ressuscita no sentido bíblico. Ele continua como um deus do submundo, senhor dos mortos, diferente de Jesus, que ressuscita corporalmente, vence a morte e vive para sempre. Porém, eu indico que você, no caso, pesquise esses relatos para não ficar só nas minhas palavras. Como no caso também a Aline Câmara apenas falou e mostrou algumas imagens, como eu estou fazendo aqui sem mostrar as fontes. Vão atrás das fontes, acreditem no caso em pessoas que têm faculdade e universidades, como o arqueólogo, filósofo e teólogo Rodrigo Silva, e outros também. Aqui na plataforma do YouTube tem vários vídeos refutando essa questão desses mitos modernos. Eu aconselho que você corra atrás sobre essas questões. Sobre a função salvadora, Horus e Osíris são deuses ligados à fertilidade e à vida após a morte no Egito. Jesus, por outro lado, se apresenta como figura histórica,
concreta, registrada por fontes romanas e judaicas, e sua mensagem central não é apenas cíclica, como nas religiões agrícolas, porém redentora, única e universal. Ou seja, as semelhanças são forçadas e inventadas, enquanto as diferenças são fundamentais. Também temos o domingo como dia do Deus Sol. Outro argumento ateu é que os cristãos teriam escolhido o domingo para o culto porque era o dia dedicado ao Deus Sol, invictus no Império Romano. Porém, desde o Novo Testamento, os cristãos já se reuniam no primeiro dia da semana para celebrar a ressurreição. Atos capítulo 20, verso 7, 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Isso muito antes de Constantino ou do culto oficial ao Sol invicto. O motivo é claro: Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, domingo, e por isso os cristãos adotaram esse dia como símbolo da nova criação. O fato de mais tarde haver uma coincidência com o culto solar não significa cópia, mas apenas sobreposição cultural. A motivação cristã é teológica, histórica e não pagã, como também o 25 de dezembro, Natal. É comum dizer que o Natal em 25 de dezembro foi uma apropriação cristã de festas pagãs, como o solstício de inverno ou o Festival do Sol Invicto. De fato, a Bíblia não fixa uma data para o nascimento de Jesus. O que aconteceu foi que, ao longo dos séculos, a Igreja escolheu uma data simbólica para celebrar a encarnação. Alguns estudiosos mostram que já no século II havia cálculos ligando o nascimento de Jesus a dezembro, por conta da tradição judaica sobre o início do ministério de Zacarias, pai de João Batista. Mesmo que haja relação cultural com o solstício, isso não significa cópia, mas sim ressignificação. Cristo é o sol da justiça. Malaquias capítulo 4, verso 2. A verdadeira luz que ilumina o mundo. João 8:12. Assim, o cristianismo não depende de mitos pagãos, mas reinterpretou os símbolos da criação à luz de Cristo. O ponto central é que o cristianismo não se baseia em mitos distantes, mas em acontecimentos históricos. Jesus viveu na Palestina do século I, foi crucificado sobre Pôncio Pilatos e seus discípulos testemunharam sua ressurreição. Isso não é mito agrícola, porém fato histórico confirmado até por fontes não cristãs como Flávio Joséfo e Tácito. Além disso, o evangélico é único porque ensina a salvação pela graça, não por rituais ou méritos, apresenta um Deus único e pessoal, não um panteão de deuses em disputa, revela um Cristo que não apenas morre, mas ressuscita corporalmente, prometendo vida eterna a todos. A ideia de que Jesus seria uma cópia de Horus, Osíris, Mitra ou outros deuses antigos é um mito moderno, popularizado por livros e documentários sensacionalistas, porém sem base nas fontes históricas originais. Essa é a grande diferença. Se você pesquisar as bases e as fontes históricas originais, tudo isso é mito, apenas um plágio que muitos ateus militantes da internet acabam copiando para difundir o ateísmo devido às suas frustrações, a decepção com a religião. Muitos deles, Aline Câmara, também Laine Souza, outros, o Jason Ferri, o Antônio Miranda, todos eles estão decepcionados com a religião, chutaram balde e agora pregam o neo-ateísmo. Então tudo isso é para que você esteja atento sobre essas mentiras do ateísmo militante. O cristianismo, o evangelho, não é uma repetição de religiões antigas, é a revelação plena de Deus na história única, original e transformadora. Bom, amigos e amados irmãos, chegamos ao final do vídeo. Aqui a gente refutou tudo isso, mas eu, no caso, peço para que você possa pesquisar na fonte por você mesmo. Aqui no YouTube tem também hoje o chat GBT, que também tem várias informações, artigos acadêmicos. Você pode, no caso, pesquisar na Enciclopédia Britânica também todas essas histórias das religiões. Tudo isso é confirmado. E nada sobre essas histórias de Jesus, no caso, ser o plágio, como tem naquele documentário Zeitgeist,
que foi, no caso, uma mentira só para enganar as pessoas e afastá-las de Jesus e do Evangelho. Que Deus possa abençoar você grandemente e até o próximo vídeo.